Vamos lá, de volta aqui no portal undimebahia.com.br, aqui no IAT Instituto Anísio Teixeira. Lucas Santiago Borges, para falar um pouquinho sobre a palestra dele e, naturalmente, os desafios do currículo na formação humana, adolescência e juventude em situação de aprendizagem. Falando de educação pública aqui, ao lado da Undime, enfim, com editoras parceiras também, você representando inclusive uma editora aqui. Fala um pouco com relação a essa palestra tua. Lucas, um abraço, bom dia. Bom dia, meu querido. Hoje foi um momento importante porque a Undime é a referência para os secretários municipais e os técnicos da Secretaria da Educação. No que diz respeito à temática, nós, da Editora do Brasil, somos uma editora que mais temos contribuído do ponto de vista de complementação curricular dentro dos nossos livros e ajuda as escolas, os municípios a desenvolverem as suas propostas político-pedagógicas a partir das nossas obras didáticas. O que nós discutimos hoje foi um alerta, um chamado para os nossos secretários, para que eles cheguem à tese de que é mais importante se preocupar com a essência do que com o próprio documento. Se preocupar mais com ouvir os seus colaboradores, a comunidade escolar, pais, alunos, professores, para construir o currículo. Um outro ponto que foi importante, que nós destacamos, é a ideia de que o currículo precisa ser um currículo específico para a sua localidade, que eles pensem na sua comunidade, no seu povoado, e nós deixamos também um legado. A ideia de pensar num currículo para a Bahia é um currículo que vai ser um legado para as gerações vindouras. A nossa preocupação nesse diálogo de hoje foi chamar a atenção dos secretários municipais de que eles estão construindo um legado para as gerações vindouras. E isso vai ser muito importante porque é o que vai definir como será a cidade deles daqui a 5, 10 anos, é o currículo. O currículo, meu querido, é a transformação de uma sociedade, não só de uma escola. Na tua fala, tu disseste o seguinte, o que nos marca na história é como as pessoas vão nos olhar a partir do momento que nós sairmos do posto que nós estamos ocupando neste momento, né? Então essa reflexão precisa acontecer sempre. A Bahia tem 27 territórios de identidade, você lembrou um pouco dos ribeirinhos, dos ciganos e de outras questões tantas que são questões específicas que o currículo não pode deixar de atentar, de observar. Concordo com você, é justamente isso. Os municípios precisam construir o seu currículo sabendo que eles não têm hora para acabar. Eles têm hora para começar, que já começou. O currículo faz parte do processo da educação. Ele é vivo, né? Ele é vivo, ele precisa ser revisitado, revisto sempre. Agora, quando a gente toca no assunto de considerar as especificidades da região, é porque a gente nós sentimos quando estamos dialogando com os secretários, que eles ficam sem entender como é que eu faço com essas culturas, com esses grupos, eu estudo eles como? Então, o que é mais importante hoje, nesse momento, é pensar assim, meu currículo tem que refletir a realidade do meu município, obviamente do meu território, do meu estado e do meu país. Mas precisa começar da sua realidade. A princípio, a base trazia 60% nacional comum, 40% diversificada, né? Diversificada não, peculiar, aquilo que atende, não deixa de ser diversificada. Sim. E essa terminologia meio que num percurso acabou sendo desconstruída, mas a essência de fato é essa. Continua 60-40, essa é só uma questão numérica, porque dentro dos conceitos de 60, do conceito de história, do conceito de geografia e dos outros componentes curriculares, você pode desenvolver o estudo, o conhecimento e o saber fazer com essas outras informações que estariam lá nos 40%. Eu não me preocupo muito nesse momento com 60, com os 40. O que a gente precisa se preocupar, como eu falei na palestra, é que aqui está posto que identifica a minha região, a minha cidade, a minha escola, o meu município. Que é um texto introdutório, porque o texto introdutório vai dinamizar a construção do currículo. Aí, a partir daí, sim, eles vão ser colocados dentro de uma matriz curricular, e aí, claro, se constrói a parte diversificada. Perfeito. Para finalizar, a importância que tem a Undime na discussão, você já falou logo no início, que os dirigentes municipais de educação, naturalmente, estão representados pela Undime. São eles que fomentam a educação nos municípios, por mais que seja educação da esfera federal ou estadual, mas tudo acontece nos municípios, né? Seja ela de uma esfera diferente ou não. Sim. Eu considero hoje a Undime o braço mais forte dentro do conceito de instituições não governamentais no Brasil. É claro que a SEC, a Secretaria da Educação, ela colabora bastante, mas do ponto de vista de órgãos não governamentais, a Undime é o braço forte dos secretários. E hoje eu tenho observado que não só dos secretários, mas
dos diretores escolares, dos técnicos em educação, do ponto de vista de fomentação, de formação, de instrução e até de promoção das cidades e dos territórios. Na medida em que a Undime vai para os territórios abrir uma discussão e orientar como construir os seus currículos, como construir as suas plataformas educacionais, isso significa dizer que a Undime ela não é um órgão apenas da capital, é um órgão do Estado e que colabora definitivamente para a transformação das cidades. A educação pública nesse país. Um abraço, muito obrigado pela atenção e boa sorte. Muito obrigado, um abraço.